Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à palestra sobre adaptação curricular na área da surdez. O meu nome é Regiane da Silva Barbosa, eu sou formada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente atuo como professora adjunta do Departamento de Educação, na verdade da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. E hoje eu resolvi falar um pouquinho para vocês sobre o quão é importante adaptar o currículo para os nossos alunos, em especial o currículo para o aluno surdo, porque é uma discussão muito acalorada, né, de como deve ser a educação dos surdos. E aí, em geral, quando o professor recebe esse aluno em sala de aula, ele fica na dúvida sobre o que fazer, por onde começar. Então é para você que tem esse tipo de dúvida a nossa palestra. Sejam bem-vindos. Então você, enquanto professor, já deve ter se perguntado, né, em algum momento, como é que você ensina o aluno surdo na sala de aula regular? Porque muitas vezes o professor acha que esse aluno não deve estar ali, né, que ele deve estar em uma escola especializada, ou atualmente que ele tem direito à educação bilíngue e a educação bilíngue não acontece dentro da sala regular. E aí a gente tem várias outras dúvidas. Mas a pergunta é, como que eu adapto o currículo para que o meu aluno aprenda? Porque, afinal de contas, esse é o objetivo dele estar ali na sala de aula regular, né? É fazer com que ele aprenda. E no decorrer dessa palestra nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, para entrar nesse tema, eu volto com vocês a discussão lá na nossa Constituição Federal. Então, se a gente pegar lá a Constituição Federal de 1998, mais especificamente no artigo 205, está escrito que a educação ela é um direito de todos. Quando a gente fala todos, são todas as pessoas, independente se elas tenham uma diferença, uma deficiência ou não. Então, todo mundo tem o direito de aprender, ou seja, de estar na escola. É disso que trata a lei. É muito comum hoje as pessoas confundirem, né, e achar que quando a gente fala de inclusão escolar, nós estamos falando apenas daquela pessoa que tem deficiência. E não é bem assim. Na verdade, no contexto, no paradigma de uma educação inclusiva, todas as pessoas têm direito à educação. Agora, quando a gente fala da educação especial na perspectiva de uma educação inclusiva, aí sim eu estou me referindo a uma pessoa com deficiência, que atualmente nós denominamos de pessoa público-alvo da educação especial. Então, a gente tem que contextualizar um pouco o que nós estamos querendo dizer. Então, assim, a educação especial, ela sempre foi voltada para a pessoa com deficiência. Mas até um tempo atrás, a educação especial, ela estava em paralelo à educação regular. O que isso significa? Que ou o aluno ia para a instituição especializada, no caso do aluno surdo, ele ia para uma instituição especializada na educação de surdos, e as outras pessoas, né, os ouvintes, iam para a educação regular. Hoje, no contexto da educação inclusiva, todo mundo vai para a mesma escola, ou seja, todo mundo vai para a educação regular. Então, é lá que o aluno surdo tem que ser educado. Mas aí, a educação especial, ela vem para dar um aporte, né, para dar um suporte para as pessoas que estão na educação regular e que precisam de um apoio, que têm necessidade educacional especial, como pode ser o caso da pessoa com surdez. Então, a gente diz que a gente tem uma reconfiguração da educação especial. Ela passou a ser uma modalidade de ensino. Então, ela acompanha o aluno desde lá da educação infantil até o ensino superior. E como que isso acontece? Através do atendimento educacional especializado. Então, se a gente já falou que todo mundo tem direito a estar na escola, na mesma sala que todos, o aluno surdo também tem o direito de estar na sala regular. A diferença é que, como ele tem necessidades educacionais especiais, ele vai ter o atendimento educacional especializado no contraturno. Como que seria esse atendimento? Então, em um horário ele vai para aprender o conteúdo curricular, que é aquele que o professor ensina na sala de aula, e no contraturno, ele vai com o professor de educação especial. O que o professor ensina lá? Recursos, técnicas que vão facilitar o aprendizado dele em sala de aula. Mas a gente não pode esquecer que o professor da educação especial, ele não pode ensinar os conteúdos curriculares. Ou seja, quem que vai ensinar o meu aluno a ler, a escrever, a fazer cálculos matemáticos e aprender todo o currículo previsto para a série em que ele está inserido? O professor da sala de aula regular. Ele pode sim contar com a ajuda do professor da educação especial, mas a responsabilidade pelo currículo
é dele. Não se esqueçam disso, ok? Aí vocês estão se perguntando, né? Mas então a responsabilidade de ensinar o currículo é dele. E o que o professor tem que fazer, então, para ensinar esse currículo para o aluno? É disso que nós vamos falar um pouquinho. Quando nós falamos hoje, né, dos estudantes que são público-alvo da educação especial, nós temos lá os estudantes com deficiência, os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e os estudantes com altas habilidades de superdotação. Quando a gente diz estudantes com deficiência, nós temos lá a deficiência auditiva ou surdez. Então, o estudante com surdez ou estudante surdo, ele tem sim direito de estar na escola regular e de frequentar o AEE no contraturno. Aí vocês podem se perguntar assim, mas eu já ouvi falar que a pessoa surda, atualmente, ela tem direito a uma educação bilíngue. E a educação bilíngue, ela deve acontecer numa escola, né, à parte, não na escola regular. Sim, nós temos esses casos, então nós temos escolas bilíngues atualmente, que são escolas que em um período oferece o currículo, né, normal de todas as escolas, e no contraturno eles ensinam a língua portuguesa na modalidade escrita para a pessoa com surdez. Mas a verdade é que essas escolas bilíngues, elas ainda não são realidade em todos os estados e cidades do nosso país. Então, o que acaba acontecendo na maioria das vezes? O aluno surdo, ele vai para a escola regular, onde ele tem que aprender o conteúdo curricular no horário regular, junto com todos os outros alunos, e no contraturno ele aprende Libras. Então, a gente vê assim que é muito comum o aluno surdo chegar na educação regular, né, no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, sem saber Libras. Então, o que acontece? Ele vai num horário na sala de aula regular e no outro ele acaba aprendendo Libras. Ou então algum outro recurso, né, alguma outra técnica que pode ajudar ele a desenvolver, né, a sua aprendizagem em sala de aula comum. Mas não se esqueçam, a responsabilidade pelo currículo, ou seja, por ensinar todo o conteúdo que está lá descrito nos nossos parâmetros, é do professor, ok? Do professor da sala de aula regular. Então, funciona assim. Hoje, quando nós falamos, né, da educação ou das filosofias educacionais para a pessoa com surdez, a gente continua na prática ainda tendo o oralismo e o bilinguismo. Então, é assim, a gente tem aquele aluno surdo que ele aprende Libras, então ele se comunica em Libras, né, com o professor, com a família, com os amigos, e aí ele tem direito a ter um intérprete de Libras em sala de aula, né, que vai traduzir aquilo que o professor fala para Libras, para ele ter acesso, mas nós não podemos esquecer que nós temos também na sala de aula aquele aluno surdo que é oralizado. Ah, mas é difícil, hoje em dia não é recomendado. É isso mesmo, não é recomendado, né? Hoje em dia o nosso sistema educacional, ele adotou como sistema, como filosofia educacional para o surdo o bilinguismo, mas na prática, na realidade, nós temos sim pessoas surdas que os pais, né, a família, às vezes por desconhecimento ou por escolha mesmo, e aí a gente tem que respeitar a escolha de cada um, prefere que o filho aprenda, né, a falar, a desenvolver a linguagem oral. A gente sabe que esse processo é mais lento, que eles demoram, que nem todo mundo consegue, mas se a família optou por isso, cabe nós, enquanto professores da escola, respeitar a escolha dessa pessoa, né, e adaptar a nossa aula com a necessidade dele, que vai ser uma necessidade diferente daquele surdo que utiliza Libras. Então vamos pensar assim, se eu tenho lá na minha sala de aula um aluno com surdez, mas que usa aparelho auditivo, que tenta falar, que consegue fazer a leitura labial, eu tenho que respeitar esse aluno. E vai adiantar eu oferecer para esse aluno um intérprete de Libras? Não, porque ele não se comunica em Libras, ele não sabe Libras. Então, o que eu tenho que oferecer para ele? O que ele precisa. E a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente entrar na parte de adaptação curricular mesmo. E aí, nós também temos que lembrar que muitas vezes a pessoa com surdez, ela é diagnosticada lá com 4, 5 anos de idade. Nós sabemos que isso não é o ideal, que o ideal seria que ele fosse diagnosticado assim que nasce, né? No caso de uma surdez, da pessoa que nasce surda, lá no teste da orelhinha. Só que nem sempre isso acontece. Quando que os pais vão perceber que de fato tem alguma coisa errada com a audição dessa criança? Quando eles chegam na escola, lá na educação infantil ou até no início dos anos iniciais
iniciais do ensino fundamental. Então o professor nota que ele é desatento, que fala com ele, ele não responde, que se estiver de longe ou se ele estiver de costas, ele não percebe que está falando com ele. O que acontece então? O professor chama os pais, né, a escola chama os pais, e aí é que os pais vão descobrir, né, a deficiência auditiva ou a surdez dessa pessoa. Quer dizer, ela ficou todo esse tempo, né, com prejuízo no desenvolvimento da linguagem. Então, a gente tem também aquela pessoa surda que ela não tem uma comunicação estabelecida, porque assim, ela não compreende muito bem a linguagem oral, ela não consegue se comunicar na linguagem oral, mas ela também não sabe Libras. E isso, gente, é muito comum nas nossas escolas. Por diversos fatores, né? Por desconhecimento do que é a deficiência auditiva, por desconhecimento dos pais, né, sobre as possibilidades de ensino. Às vezes a família sequer conhece a língua brasileira de sinais, eles não sabem, né, como se comunicar, não têm interesse no primeiro momento em aprender. E tudo isso vai influenciar no aprendizado do meu aluno na escola. E eu, enquanto professor, tenho que estar preparado para isso. Não adianta eu criticar, eu impor a minha vontade, né, e dizer assim para eles, não, vocês vão lá e vão ensinar esse aluno Libras, porque é o melhor. Infelizmente, a gente tem que respeitar a vontade da família e o mais importante, do próprio aluno. Então, se hoje, na perspectiva da educação inclusiva, é a escola que se adapta ao aluno, ou seja, ela que se prepara para receber o aluno, então nós, enquanto professores, temos que estar prontos para receber o nosso aluno, seja ele usuário de Libras, no caso das pessoas com surdez, ou não. Tudo bem? Então, assim, vamos voltar um pouquinho a falar sobre o bilinguismo e sobre o biculturalismo. Então, a gente diz assim, né, que atualmente os surdos, depois de muita luta, né, eles tiveram várias conquistas. E uma das conquistas foi o reconhecimento da Libras, né, como língua natural da pessoa surda, e a inserção da disciplina de Libras, né, nos cursos de licenciatura e na graduação em pedagogia. Então, hoje, as pessoas têm uma disciplina para aprender pelo menos o básico para se comunicar com a pessoa surda. É o suficiente, né, para eu conseguir ensinar o meu aluno em sala de aula? Não, mas é um começo, né? Você tem uma noção do que é essa comunicação e como, né, você pode ajudar o seu aluno se você utilizá-la. Então, além do bilinguismo, nós temos o biculturalismo. Por quê? Porque a pessoa surda, ela está inserida em duas culturas. Uma que é a cultura surda, né, aquela onde ela aprende a língua de sinais, que é a sua língua natural, e na cultura ouvinte, que é a nossa, onde o português, né, é a nossa língua de comunicação oral, a língua portuguesa. Mas a gente não pode esquecer que o surdo ele não adquire naturalmente a língua portuguesa. Então, ele adquire a língua de sinais. Então, o que isso significa? Que ele está em duas culturas diferentes, que ele tem acesso a duas línguas diferentes. Mas no caso da língua portuguesa, se a gente pensar na perspectiva de educação bilíngue, o ensino ele deve ser na modalidade escrita. O que significa isso? Que o surdo que se comunica em Libras, ele aprende a nossa língua, a língua portuguesa, escrita. Ele não vai oralizar, ele não vai aprender a falar a língua portuguesa. E nós não podemos esquecer disso, ok? Então é assim, no bilinguismo nós temos a língua 1, que seria a Libras, que é aquela que ele aprende naturalmente, e a língua 2, a língua portuguesa, que é a nossa língua, mas que o surdo aprende só escrevendo, né, e não oralizando. Essa é a diferença. Mas aí vocês podem fazer algumas perguntas, né? Mas você falou que tem aluno que chega na escola regular e não sabe Libras, não foi? É isso mesmo. Nós temos esse aluno e cabe a quem ensinar esse aluno na sala de aula regular? Ao professor da sala de aula regular. Tem aquele aluno que a família quer que ele oralize, ou seja, que quer que ele aprende a língua oral, que ele se comunique em língua portuguesa. Tem também. Nós vamos encontrar esse aluno na sala de aula regular. E, gente, fica atento a isso, viu? Porque é muito comum. E aí vem aquela pergunta, mas então como que eu faço? Como que eu ensino esses alunos na sala de aula regular? Se eu tenho aquele que domina Libras, que eu posso ter um intérprete para ele, mas eu tenho aquele aluno que oralizou, então não adianta eu ter um intérprete, mas e aí eu ensino ele como eu ensino as pessoas ouvintes? Não, porque a gente não pode esquecer que ele tem uma perda auditiva e que isso influencia na maneira que ele recebe o som e, consequentemente, no que ele consegue entender, né, e reproduzir. Não podemos esquecer disso. Então, o que você, professor, faz na hora de ensinar o seu aluno?
Hoje, na perspectiva de uma educação inclusiva, a recomendação é que seja feita a adaptação do currículo. Mas o que é adaptar o currículo? Então é assim, os sistemas de ensino, eles devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação, que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender às necessidades educacionais de todos os estudantes. Então é assim, o sistema de ensino, a escola, ela tem que se organizar para oferecer para esse aluno o que ele precisa. Então vamos pensar assim, o que o aluno surdo precisa? Ele precisa estabelecer uma comunicação. Porque se eu não consigo me comunicar com esse aluno, como é que eu vou ensinar ele o conteúdo, né, ou qualquer outra coisa? Então essa é a primeira coisa, eu preciso desenvolver uma forma de me comunicar com ele. A partir disso, eu vou oferecer recursos, né, para que ele aprenda. Que recursos são esses? A gente tem o recurso humano, que seria o intérprete de Libras, mas a gente também tem recursos materiais, né? Eu posso fazer modificações na minha aula para ajudar esse aluno a aprender. E é disso que nós vamos falar um pouquinho. O que é, na prática, adaptar um currículo? É oferecer uma mesma proposta ao grupo como um todo e, ao mesmo tempo, atender às necessidades de cada um. Então, atenção a isso. Eu não estou dizendo que é para você oferecer o currículo para a sala toda e um currículo diferente para aquele aluno público-alvo da educação especial, ou seja, um currículo diferente para o meu aluno surdo. Não, não é isso. Eu tenho que atender às necessidades desse meu aluno surdo, mas ao mesmo tempo que eu ensino todos os outros. Nossa, mas que difícil, né? Como que isso ocorre? É simples, gente. Nós, enquanto professores, temos que mudar a nossa aula, o nosso jeito de dar aula. É isso que está dizendo aqui. Então, aquele jeito tradicional de dar aula sempre da mesma forma, escrevendo na lousa, o aluno copia, fazendo pergunta, ele respondendo, né? Que a gente via há muito tempo atrás, ela não funciona mais. Não funciona mais para o aluno público-alvo da educação especial e muito menos para a pessoa surda, que está lá, incluída na sala de aula regular. O que eu tenho que considerar, então, na hora de incluir o meu aluno? Ou seja, quando eu for adaptar o currículo para ensinar esse meu aluno. Eu tenho que considerar o potencial dele. Então, a gente não pode ficar focado só no diagnóstico. Ah, ele é surdo, ah, ele não aprende, ele tem dificuldade em se alfabetizar, ele não vai conseguir... Esquece tudo isso. Foca no que o aluno pode aprender, no potencial que ele tem. Porque se você ensinar, ele vai aprender. Então, vamos focar nisso, no que ele consegue fazer, no que ele já sabe, né? No que ele aprendeu em outra escola, o que ele aprendeu com a família, ou nos atendimentos que ele tem fora da escola. Foca nisso, no que ele sabe, no que ele já conhece. Depois, você vai fazer uma modificação da complexidade do conteúdo. Ah, então eu vou ensinar uma coisa mais fácil para ele? Não, eu vou organizar, né, o ensino, o conteúdo, né, aquilo que eu estou ensinando, em etapas, em passos. Então vamos pensar assim, a minha aula, que seria uma aula ampla, geral, onde eu ensinaria todo o conteúdo de uma vez, eu posso dividir ela em passos, né? Então o aluno aprendeu esse passo, agora a gente parte para o segundo, para o outro. Então a gente respeita o ritmo de aprendizagem desse aluno. E aí, com o tempo, ele vai ter adquirido o conteúdo todo que está previsto para o ano escolar em que ele está matriculado. Eu posso também fazer uma adaptação na quantidade de atividades. O que seria isso? Então vamos pensar assim, eu dei, né, um conteúdo, ensinei para os meus alunos e aí eu faço uma avaliação com 30 questões. Vamos pensar que esse aluno, ele tem um ritmo diferente de aprendizagem. Será que eu preciso mesmo dar essas 30 questões para ele? Eu não consigo organizar, sei lá, 5, 10 questões que veem o principal, o objetivo, né, do aprendizado? Será que eu não consigo fazer isso? E aí, oferecer esse tipo de atividade para o meu aluno? E aí, o mais importante é o tempo. O tempo de aprendizagem do aluno. A gente geralmente quer uma escola, né, uma sala de aula em que todo mundo aprende tudo rápido. Mas isso não acontece, né? Cada aluno, cada estudante tem o seu ritmo de aprendizagem. E com a pessoa, público-alvo da educação especial, não é diferente. E no caso específico da pessoa surda, a gente tem que considerar o quê? Que ela sempre vai ter um déficit de linguagem. O que significa isso? Que ela ficou um tempo, né, maior
sem linguagem nenhuma, a não ser que assim que ela nasceu, ela já adquiriu a língua de sinais, né, naturalmente. Mas isso ainda é raro no nosso país. Por quê? Porque a maioria das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, que se comunicam, né, em língua oral, consequentemente não sabem Libras. Então, todo esse tempo que a criança leva para adquirir uma língua é um tempo que a gente diz que ela tem um déficit de linguagem, quer dizer, ela não tem um vocabulário, ela não se comunica. E aí, quando ela começa a desenvolver esse vocabulário e aprender, o que está acontecendo? Ela vai seguindo um ritmo, né? E esse ritmo é o ritmo dela. Então, não é porque ela aprendeu a se comunicar hoje que amanhã ela vai estar se comunicando satisfatoriamente, entendendo tudo. Não é bem assim, leva um tempo. E se leva um tempo para ela aprender a se comunicar, consequentemente também vai levar um tempo para ela aprender por meio dessa linguagem. Seja a linguagem oral ou a língua de sinais. Ficou claro? Então é isso que você, professor, vai considerar na hora de adaptar o currículo para o seu aluno. Quando eu falo em adaptação, eu tenho que pensar no seguinte, que nós temos diferentes tipos de adaptação. Então, eu posso adaptar o objeto, o objetivo ou a atividade. Vamos lá, então. Eu vou dar um exemplo para vocês específico de adaptação para a educação da pessoa com surdez. Então, vamos para uma adaptação do objeto. Então, eu posso oferecer um objeto diferente para o meu aluno utilizar e aprender o que eu estou ensinando. Então, vamos pensar assim. Eu posso utilizar a letra móvel, né, o alfabeto móvel. Então, o meu aluno, ele junta as letrinhas, né, manualmente para formar as palavras. Ou então, eu posso, ao invés de passar o conteúdo para o meu aluno, oralmente, por meio da Libras, quer dizer, o recurso que está sendo utilizado é diferenciado para esse meu aluno. Ah, mas por que eu vou usar o alfabeto móvel ao invés do lápis, né, para ele escrever se ele consegue escrever? Porque a gente tem que pensar assim, que no começo, talvez o alfabeto móvel ele seja mais interessante para o meu estudante, né? Ele se sinta mais estimulado, porque parece uma brincadeira, ele consegue manipular. Quando ele troca uma letra ou quando ele escreve uma palavra diferente, né, da norma culta, a gente consegue modificar ali para ele entender na hora. Então facilita a aprendizagem dele. Então essa é uma opção de adaptação, o objeto da atividade. Além do objeto, eu posso modificar o objetivo da minha atividade. Então pensa assim, você está lá fazendo uma atividade com seu estudante, como essa que está aqui no slide. Forme frases com as palavras. E aí nós temos lá as palavras. Isso é muito comum, né, na fase de alfabetização. O professor dá palavras e os alunos têm que escrever frases. Vamos pensar que no caso da pessoa surda, né, é mais fácil para ela a associação com imagens, com recurso visual. Por quê? Porque lembra que eu falei lá do déficit de linguagem que ele tem? Então, às vezes, quando ele associa a figura da bola com a palavra bola, ele lembra mais fácil do que você está falando e aí ele entende o que você quer que ele escreva. Então, é uma adaptação simples, que não vai ser difícil de você fazer, mas o objetivo, né, da atividade é o mesmo, é escrever. Mas aí, se vocês olharem no slide, está assim, o primeiro vai escrever frase, o segundo nome. Por quê? Porque, às vezes, devido ao déficit de linguagem do aluno, ele tem uma dificuldade, então ele leva um tempo maior para aprender. Então, enquanto toda a turma, por exemplo, já está escrevendo frases, o meu aluno ele ainda está naquele processo de escrever palavras. Ok, mas não é por isso que ele vai deixar de fazer a atividade. Eu modifico o objetivo da atividade. A atividade é o quê? A atividade visa a alfabetização. Então, ele tem que aprender a ler e escrever. No caso aqui, o foco da atividade é a escrita. Mas aí eu utilizo um recurso visual, enquanto todo mundo escreve uma frase, o meu aluno, que está se alfabetizando, né, porque ele tem um ritmo diferente de aprendizagem, ele vai escrever só o nome da figura. Ah, mas e aí? Ele está avançando. O importante é que ele continue nesse processo de alfabetização, que também não vai parar aí. Com o tempo, você vai solicitar que ele escreva também frases e depois textos, como todos os alunos, mas a gente tem que respeitar o ritmo de aprendizagem dele. Então, nesse momento, você pode fazer uma adaptação do objetivo. Além do objetivo da atividade, nós podemos fazer uma adaptação da atividade em si. Como assim? Você pode fazer a atividade
de uma forma diferente para esse aluno. Então você fez a explicação, vamos pensar aqui numa atividade que é muito comum nos anos iniciais do ensino regular, que é a leitura, né, de histórias. Eu trouxe aqui para vocês nos slides exemplo de uma história que é muito comum, que são os Três Porquinhos. Então tá lá, eu contei a história dos Três Porquinhos e vamos pensar que eu estou numa turma que já está escrevendo, né? E aí eu peço para os estudantes escreverem a história, reescreverem a história, com as palavras dele, do jeito que eles lembram. O meu estudante, ele ainda não está escrevendo, mas eu sei que ele sabe Libras, por exemplo. E o objetivo da atividade é a interpretação do texto, é ver se ele entendeu, né, a história, o que aconteceu, a sequência dos fatos. Eu não posso pedir para ele contar para mim em Libras. Então ele reconta a história em Libras. Ou então eu posso mostrar imagens de trechos da história e perguntar para ele o que está acontecendo, ou quem são os personagens, né, daquela história. Assim eu consigo ver o quê? O que ele entendeu da história. Se ele entendeu alguma coisa, se o que ele compreendeu é correto ou não. Ah, mas aí no caso, né, de uma atividade de escrita, eu posso pedir o quê? Enquanto todo mundo vai reescrever a história, ele vai destacar, sei lá, o nome dos personagens, do que era feita cada uma das casinhas dos Três Porquinhos. E aí ele tem que escrever isso. Por quê? Porque a gente tem que pensar no ritmo de aprendizagem que ele está. E é isso que você vai considerar na aprendizagem, né, no desenvolvimento das suas aulas para o seu aluno. Ficou claro? Então, gente, é assim, quando a gente fala em adaptação curricular para estudante com surdez, tem um recurso que é fundamental, que deve fazer parte de todas as suas aulas, que são os recursos visuais. Então, eu coloquei exemplos aqui no slide. Então, vamos dizer que eu estou contando para o meu aluno, eu estou trabalhando, sei lá, animais. Eu posso trazer figuras desses animais para representar. Porque às vezes a gente acha assim, mas é um animal tão simples, é conhecido, ele vai saber, ele vai reconhecer. Não, gente, devido àquele déficit de linguagem, pode ser que esse animal seja, né, de conhecimento dele, mas pode ser que não. Então, quando eu trago uma figura que representa o animal, por exemplo, trabalhado, ele consegue visualizar o que eu estou falando. Ou seja, ele consegue aprender, né, entender o que está sendo dito. Além do uso de fotografias, de figuras, né, eu posso trazer foto das pessoas mesmo. Então, quando eu estou trabalhando, sei lá, história, eu posso trazer a história dos personagens, eu posso trazer imagem, né, do personagem da história ou de personagens reais de quem eu estou falando, para o aluno visualizar. Ou ainda, e hoje em dia, é muito comum esses brinquedinhos de miniatura, né? Tá na moda, as crianças têm de monte. E trazer isso para a sala de aula, além de chamar a atenção do aluno, né, porque é um brinquedinho ou porque é uma imagem, vai facilitar o aprendizado dele, porque ele vai visualizar o que você está querendo mostrar. Aqui na imagem, eu trouxe uma imagem de desenho de Lego, mas a gente tem vários outros brinquedos hoje em miniaturas de animais, de pessoas, de roupinha, né? Tudo isso pode ser utilizado para representar a sua fala, ou seja, para facilitar a compreensão do aluno. E aí você precisa fazer isso à parte, só para o aluno com surdez? Não, você pode trazer isso para a sala toda, né? Vai chamar a atenção de todo mundo vai visualizar o que você está mostrando, explicando e, consequentemente, todo mundo vai aprender de forma mais rápida, mais fácil também. Você não precisa fazer uma aula diferente, né? Para a turma toda e para o seu aluno com surdez. Aí, existe um outro recurso que também é muito comum e utilizado quando a gente fala na educação de pessoas surdas, que é a dramatização. Vocês já ouviram falar? A dramatização é o quê? É representar uma situação. Como que eu posso utilizar isso em sala de aula? Então, vamos pensar assim, eu estou lá contando para os meus estudantes uma história. Eu peguei aqui uma das imagens, né, onde eu coloquei o lobo mau e o chapeuzinho vermelho. Então, vamos pensar que eu contei para os meus alunos, ou que eu vou contar para eles, a história do chapeuzinho vermelho. Ao invés de ir lá na frente e ficar lendo e mostrando só a imagem do livro de longe, que é o comum, que a gente geralmente faz em sala de aula, eu posso recortar a figura desses personagens, colocar no palito, e aí eu vou contando a história com esses personagens em mãos. Então eu pego lá, vamos pegar o exemplo da Chapeuzinho, e coloco ela andando pela floresta, aí aparece o lobo, e aí eu vou representando tudo o que vai acontecendo na história. Pensa que isso, gente, para o meu aluno surdo, é muito eficiente. Por quê? Porque lembra que às
às vezes só você contar, ele não está ouvindo. Às vezes a pessoa interpretando, ele ainda não domina bem Libras, mas quando você traz esse recurso visual e dramatiza para ele a situação, fica muito mais fácil. Ele entendeu tudo. E os outros alunos, né, ouvintes, eles também vão prestar atenção e vão entender mais facilmente a história, inclusive aqueles estudantes que a gente sabe que tem um problema, né, para interpretar histórias, para compreender histórias, vai ajudar eles também. Ai, mas é muito difícil, eu não tenho acesso à impressora, eu não vou conseguir imprimir. Não faz mal, é essa figura seguinte aqui do slide. Você pode utilizar um desenho do próprio aluno, né? Então aqui foi um caso que eu trabalhei com um aluno, a história do gato e do rato, e ele mesmo desenhou o gato, a carinha do gato, a carinha do rato. Eu recortei, coloquei no palito e utilizava para dramatizar. Vejam que nesse caso, além do desenho do personagem da história que eu estava dramatizando, eu coloquei o nome por escrito, né? Gato e rato. Por quê? Isso, gente, é muito importante para a criança surda, porque a criança surda que está lá se alfabetizando, geralmente ela aprende as palavras, geralmente não, né? As sílabas para ela não tem sentido, então não fico ensinando para ela as sílabas, eu ensino direto as palavras. Quando eu faço essa associação de figura e palavra escrita, ela já assimila mais fácil as duas coisas, quem é o personagem que eu estou falando e como é a escrita, né? Como é o nome dessa figura ou desse personagem que está representado. Então, fica aí também uma dica para vocês. Aí, nesse último exemplo aqui da Branca de Neve, são esses tabuleiros, né, de brinquedo que nós temos com personagens, onde você consegue no tabuleiro representar a história. Tem para vender atualmente de diversos personagens, diversos papéis, né, que dá para você representar também e que vai contribuir com a aprendizagem do seu aluno. Mas vamos pensar que você não tem nada disso. Você está lá explicando alguma coisa naquele momento e o seu aluno não está conseguindo entender. Você pode representar, gente, com objeto mesmo. Então você pega, sei lá, uma caneta, um lápis e diz para eles, ó, esse daqui é o fulano, né? E aí o fulano está andando. E aí você faz o movimento de andando. O fulano caiu e você representa ele caindo com esse objeto. Pode utilizar também o seu próprio corpo. Você pode dramatizar a situação lá na frente. Então, enquanto você explica, você faz os gestos, você encena o que está acontecendo. Vai facilitar também a aprendizagem do aluno. Ou ainda, se você tiver tempo, não estou dizendo que isso tem que acontecer em toda a aula, mas se você tiver tempo, você pode pegar seus próprios estudantes e cada um ser um personagem e representar, né, a história, encenar. Fica mais fácil, eles se sentem importantes porque eles estão participando, né, da história, chama a atenção de todo mundo vai parar para ver o que está acontecendo e, consequentemente, vai entender, vai aprender de uma forma muito mais fácil. Tudo bem? Ficou claro esse exemplo de dramatização? Então, nós podemos dizer o seguinte, que quando a gente fala em adaptação curricular para pessoa surda, o que é importante eu utilizar? Recurso visual, que vai facilitar a compreensão dela, né? Ela consegue visualizar o que está sendo explicado, o que você está querendo dizer, e a dramatização. Porque quando eu dramatizo a situação, ou seja, quando eu represento aquilo, ela compreende melhor. Como que eu posso trazer isso, então, para a minha sala de aula? Nas histórias, na leitura de histórias que a gente conta para os nossos alunos, geralmente os livros, eles são repletos de figuras, né? É utilizar, gente, mostrar para o meu aluno essas figuras, mas mostrar de perto mesmo. Daí, eu acho importante você trazer ou miniatura, representando, né, os personagens, ou o ambiente em que a história está acontecendo, ou mesmo, como eu fiz lá, o desenho. Pode ser um desenho que o aluno mesmo fez, pode ser um desenho que você, professor, fez, ou que você imprime. Não precisa ser colorido, mas tem que representar, né, o que está acontecendo. É lógico que se for colorido vai chamar mais atenção, vai ser mais estimulante, né, para o seu estudante. Um outro exemplo de adaptação para a sua aula, para ensinar especificamente leitura e escrita, né, para o seu aluno, é a utilização de gibis. Por quê? O que é o gibi? O gibi é um recorte da história em trechos, né, em partes. Então, em cada pedacinho, a gente tem a representação de uma parte da história. Quando eu faço isso, eu divido a história em trechos, né? O aluno compreende melhor. Porque não está lá um texto corrido em que ele não tem tempo de processar tudo o que está acontecendo. Eu tenho partes, então ele olha naquela figura, ele vê o que está acontecendo, aí ele vai para a próxima, ele entende o que está acontecendo. É o mesmo da dramatização, né? O que eu faço? Eu pego aquela história que é longa,
que é inteira, que um monte de coisas acontecem, divido ela em partes onde eu vou representando, né? Com a ajuda de recursos visuais. Vai facilitar muito a aprendizagem dos alunos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de atividade que eu já fiz, né? Quando eu era professora do ensino regular. Então, o que eu sugiro para começar? Para você começar o ensino de leitura escrita com seu aluno? Tirinhas. Mas tirinhas, gente, curta. Sabe aqueles quadrinhos de 3 tirinhas, 4? Tem uns menores até, né? De 2. Por quê? Porque o aluno ele começa a entender como funciona isso, né? Que é uma história dividida em passos. Então, eu trouxe para vocês um exemplo aqui no slide, onde eu pedia para minha aluna, que era surda, ler, né, essa tirinha. Então, a gente tem lá a Mônica falando com a mamãe e ela fala mamá. O Cebolinha, mamá. E aí, a Magali, que olha para a mãe e fala melancia. É lógico que antes o meu aluno ele tem que conhecer esses personagens, porque se ele não conhece os personagens e ele não sabe que a Magali, por exemplo, é gulosa, né, e que desde pequena então ela é gulosa e por isso ela fala primeiro melancia antes de mãe, a história não vai ficar muito clara. Então você tem que pegar alguma coisa que o seu aluno já conhece. Lembra que eu falei lá? Considerar o potencial do seu aluno? É isso. O que ele gosta, né? Qual o desenho, qual o personagem, para daí você utilizar isso em sala de aula. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo da escrita da minha aluna dessa história. Então, ela leu a tirinha e aí ela escreveu assim. A Mônica era bebê. Ela vê a mãe e fala, mamã, mamã. O Cebolinha era bebê. Ele vê a mãe e fala, mamã, mamã. A Magali era bebê. Ela vê a mãe e fala, melancia. Olha só que ela conseguiu reproduzir todos os trechos da história, né? Cada quadrinho ela representou em uma frase. Tá vendo como fica mais fácil, né, para o seu estudante se organizar e começar esse processo de leitura escrita? Então fica aí uma dica, né, para vocês adaptarem o currículo, trazerem mais histórias em quadrinhos mesmo para a aula e organizar, né? A dramatização também pode acontecer, vai facilitar e muito o aprendizado do seu aluno. Aí vocês devem estar pensando assim, nossa, mas essa criança era surda porque ela está escrevendo frases com sujeito e verbo, né? Geralmente a pessoa surda ela tem uma dificuldade dessa sequência de histórias. Deixo para vocês uma outra dica, que é ensinar para o seu aluno, até isso é interessante lá quando você está começando a trabalhar com ele, desenvolver a comunicação, ensinar ele a perguntar que e quem. Então você explica para ele que quando for objeto, coisas ao redor, que ele não sabe o nome, ele deve perguntar que. E aí você diz para ele, mas você não diz só oralmente ou só em libras, você representa escrito. Por quê? Porque seu objetivo é que ele aprenda a ler e escrever e que ele utilize a linguagem escrita, não é isso? No caso da escola. Então você escreve o nome dos objetos. E assim ele vai tendo mais acesso, né? Vai melhorando o vocabulário. O mesmo você faz quando ele não conhece uma pessoa, um personagem, você ensina ele a perguntar quem, né? Então, quem? Ah, é o Cascão, é a Magali. E aí, de novo, não associa só a imagem, né, ao recurso visual, mas também a escrita do nome dessa pessoa. Se você vai fazendo isso e com o tempo seu aluno ele vai desenvolvendo, né, um vocabulário um pouco maior, vai ampliando o vocabulário, quando você for ensinar ele a não mais escrever apenas palavras, mas você for partir para a frase, você explica para ele que a ordem da frase, né, pelo menos do início de frase simples, é quem, que. E aí você pode trazer não só os recursos visuais, mas a dramatização também. Então você pega lá quem? Quem é esse aqui? Ah, é o Cebolinha. O Cebolinha está fazendo o quê? Está correndo. E aí você pega lá a imagem, pode ser o recorte do Cebolinha e representa Cebolinha correndo e faz ele rápido. Ou Cebolinha andando e faz mais devagar, Cebolinha pulando e você pega, né, e faz o movimento de pular. E aí, ao mesmo tempo que você está dramatizando, utilizando o recurso visual, você está contribuindo com o processo de aquisição da escrita desse aluno, quando você organiza por quem,
o que, né? É assim que ele aprende os verbos, né? A ação, porque ele está vendo a ação que você está representando, dramatizando, seja com o objeto ou com seu próprio corpo, porque você pode fazer um movimento, né, do verbo também, que você quer trabalhar com o aluno, e aí você ensina ele a escrever. Assim, com o tempo, você vai trabalhando, né? Frases maiores até que ele consiga escrever um texto. Bem legal, né? Essa dica de organização de trabalho de ensino de leitura e escrita para o seu aluno surdo. Então vamos lá, o que tem de importante que tem que ficar para vocês? Sempre partir do interesse do seu estudante. Então, do que ele gosta, que personagem, que desenho ele vê, né? O que ele gosta de ler? Porque se você parte do interesse dele, ele vai prestar mais atenção e vai ter interesse em aprender. Essa é a chave. Então, eu tenho que acreditar que ele pode aprender, ver o que ele já sabe, o que ele domina. Ele já escreve palavra, ele já escreve o nome dele, ele escreve o nome de um amiguinho, o nome da mãe. Por que não começar por aí? Né? E aí, a partir desse interesse do meu estudante, eu desenvolvo as minhas aulas. E aí, vou adaptando o que é necessário, né? O que ele precisa. E aí, a gente tem que sempre lembrar de desenvolver a autoestima do aluno. E eu não estou falando para mentir para o aluno, não. Eu estou dizendo que você tem que mostrar para ele que ele é capaz. Então, quando ele conseguir fazer alguma coisa, quando ele acertar alguma coisa, você elogia, diz, olha, você viu que você conseguiu? Olha, semana passada você escrevia, sei lá, tantas palavras. Você viu como você já está escrevendo muito mais palavras? Olha só, hoje você conseguiu escrever uma frase. Vai mostrando para ele. Então, você organiza a sua aula em passos, né, de forma que ele vai progredindo no aprendizado e vai mostrando para ele que ele está conseguindo, que está dando certo, porque aí ele vai sendo estimulado, né, a aprender mais, ele se sente capaz. E isso é muito importante quando a gente fala na inclusão escolar, também na inclusão escolar da pessoa surda. E sempre tentar tornar a sua aula mais dinâmica, o mais atraente possível. Porque se você ficar lá na frente, lendo o seu texto, escrevendo na lousa, não vai chamar a atenção do seu aluno que já tem uma dificuldade, né? Porque já não domina a sua linguagem ou ainda está aprendendo a linguagem oral, ainda, né? Que ele utilize a linguagem oral, ou que não sabe mesmo porque ele domina Libras. Então, quando você torna a aula dinâmica, e aí vem as minhas dicas de adaptar a sua aula utilizando recurso visual e utilizando dramatização, ele vai se sentir estimulado, interessado naquilo, vai começar a prestar atenção e, consequentemente, vai aprender. Tudo bem? Então vamos lá. A educação hoje, né, para a gente encerrar, ela é um direito de todos e quando a gente fala de todos, a gente tem todas as pessoas, independente das diferenças dela. Quando a gente fala em educação especial, as pessoas acreditam que é só a educação das pessoas com deficiência, mas não. A pessoa com deficiência está contemplada, né, nesses todos. E aí, dentre as pessoas com deficiência, nós temos o aluno surdo, né, o estudante com surdez, que também deve estar contemplado, então, que também tem o direito de estar na sala de aula regular, ainda que a filosofia educacional indicada atualmente seja o bilinguismo, ok? Então, é preciso respeitar a individualidade e a especificidade de cada estudante. É o que eu falei, não cabe a nós, enquanto professores, decidirmos se o que o aluno tem que aprender é Libras ou a comunicação oral e impor isso para ele e para a família. Se a família fez uma escolha, se esse aluno fez uma escolha e chegou até a escola, eu posso mostrar para ele outras possibilidades, mas eu tenho que respeitar a escolha dele. Então, no caso do nosso estudante com surdez, se ele chega na escola dominando Libras, ok, eu, professor, tenho que aprender também me comunicar em Libras, a escola tem que proporcionar um intérprete para ele em sala de aula, ele vai no contraturno para a educação especial e eu posso trabalhar em parceria com esse professor da educação especial, né, vendo o que eu posso adaptar, o que ele gosta, o que a gente pode utilizar em comum. Mas no caso do meu estudante, que a família optou por ele se oralizar, tenho que respeitar também, então eu sei que não vai adiantar eu me comunicar em Libras com ele, nem ter um intérprete em sala de aula, mas eu posso utilizar outros recursos. E aí, gente, esses recursos que eu trouxe para vocês utilizarem como forma de adaptação curricular, eles valem para os dois. Para o meu estudante surdo que se comunica em Libras e para o meu estudante surdo que é oralizado ou que está se oralizando. Vai beneficiar, vai acelerar o aprendizado deles, dos dois, e também do resto da turma, inclusive daqueles seus alunos que têm uma dificuldade, né, de aprendizagem por diversos motivos. Eles podem se tornar
mais interessados na sua aula, na dinâmica da sua aula e, consequentemente, aprender. E aí, o que vocês não podem esquecer é adaptar, não é inventar outro currículo. Então, eu não vou desenvolver um currículo com todos os alunos da minha sala de aula e um diferente com o meu aluno surdo. Ele vai ter o mesmo currículo. Então, se eu tenho lá, no caso aqui, que foi o nosso foco, que ensinar o meu aluno a ler e escrever, eu vou ensinar todo mundo a ler e escrever junto. Qual que é a diferença? É que eu tenho que respeitar o ritmo de aprendizagem do meu aluno, o tempo, que talvez ele precise de um tempo um pouco maior, né, em relação aos alunos ouvintes ou não, a gente nunca sabe. E aí eu posso também usar os recursos visuais, que é o que eu trouxe para vocês, que vai facilitar muito a aprendizagem do meu aluno. Ele vai conseguir visualizar o que você está falando, né? E aí ele vai se interessar por aquilo. E a dramatização, onde eu consigo levar para ele a informação, né? Eu consigo representar a ação, o que está acontecendo. E, consequentemente, ele absorve essa informação e consegue fazer, né, as suas atividades como os outros alunos da sala. E aí, quando eu falo em atividade, além de deixar a minha aula mais dinâmica, eu posso adaptar, né, o recurso que o aluno vai utilizar. Então, todo mundo está lá já escrevendo com lápis, o meu aluno ainda está usando o alfabeto móvel. Ou todo mundo ouve o que eu falo, mas esse meu aluno ele precisa de um intérprete de Libras. Ou ainda o objetivo da atividade, né? Então, eu considero o ritmo dele, o vocabulário que ele tem e posso modificar a aprendizagem, o objetivo dela. Posso fazer todas essas adaptações juntas também. Então, eu posso utilizar um recurso diferente e ainda adaptar o objetivo de acordo com o nível de aprendizagem do meu aluno? Posso. Então, vocês podem utilizar todos os tipos de adaptação em uma única aula, em uma única atividade. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né, um pouquinho sobre como a gente faz essa adaptação curricular, em especial para os estudantes com surdez. E se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Aproveito a oportunidade para falar para vocês de um curso, né, onde eu trabalho não só a adaptação curricular para a pessoa com surdez, mas para todos os alunos público-alvo da educação especial. É um curso que eu ofereço em parceria com uma outra professora, a professora Miriam. É isso então, deixo o meu contato para vocês. Espero que a palestra tenha sido proveitosa para todo mundo. Abraço!